Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje para falarmos do PROCON, descubra aí os seus direitos diante a falta de energia e internet que vem ocorrendo aí nesses últimos dias, né? Hoje no Entrevistas DPE de hoje, o coordenador do PROCON, Daniel Santos, ele vai falar sobre os direitos dos consumidores afetados pela falta de energia e internet em Roraima. Ele esclarece também como as leis de defesa do consumidor podem ser explicadas nesses casos, podem ser aplicadas nesses casos. Daniel, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Boa tarde, Adriana. Eu que agradeço o convite. Então, Daniel, para nosso começo de conversa, né? Quais são aí os direitos do consumidor em relação em Roraima quando se trata aí de danos causados por quedas de energia elétrica, como a queima de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos? Bom, Adriana, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma regra geral lá no seu artigo 22 e ele fala sobre a prestação de serviços públicos. Então, todo o serviço público prestado diretamente pelo poder público ou por intermédio das suas concessionárias, e aí no caso específico do Brasil a gente tem uma série de concessionárias que prestam esse serviço público, ele tem que ser prestado de forma contínua, ele tem que ser prestado de forma segura e ele tem que ser prestado de forma eficiente. O que não acontece na prática, né? Nós temos vários problemas com prestadores de serviço no Brasil e existe uma má funcionalidade da prestação desse serviço. Então, no caso específico do serviço de energia elétrica, quando existe uma queda, quando existe uma variação do fornecimento e esse problema provoque um dano no eletroeletrônico do consumidor, ele pode ajuizar uma ação ou ele pode promover uma reclamação administrativa por meio do PROCON junto a esses dois órgãos e solicitar o reparo do produto. Muito bem. E como é que o PROCON tem lidado aí com as queixas, né, de consumidores afetados aí por falhas no fornecimento de energia elétrica no estado? O primeiro ponto, o consumidor ele deve acionar primeiro a concessionária de serviço público. Então, o consumidor formaliza sua reclamação, a concessionária é obrigada a atender essa solicitação do consumidor. Se a concessionária não atender essa solicitação do consumidor ou se o pedido do consumidor for considerado indeferido, é nessa hora que o consumidor deve procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor e fazer a formalização da sua demanda. Ficar atento aí dos seus direitos, né? Muitas vezes a gente perde muito por não ter informações. Então a pessoa tem que buscar também estar bem informado, né? Porque às vezes você tem prejuízos, você tem falta de assistência por falta de informação, né? Exatamente, Adriana. Um dos pontos, eu já faço defesa do consumidor há mais de 14 anos. Então já passei praticamente todos os órgãos do estado, com exceção do PROCON municipal. Mas eu já detectei um grande problema que é gerado dentro dessa relação de consumo, que é exatamente a falta de informação, tanto do consumidor quanto do fornecedor. Isso lá na ponta gera uma crise e o órgão fica aqui atuando como juiz de paz. Mas a informação, e é um direito básico também previsto no Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 6º, inciso 3º, que o consumidor ele tem que ser informado de forma preliminar acerca da aquisição do produto ou da contratação do serviço. Muito bem. E quais são aí os passos recomendados para os consumidores que sofrem danos, né, devidos a apagões ou às quedas de energia? Primeiro ponto, procurar a empresa. Formaliza uma reclamação junto à empresa. A empresa vai processar essa demanda do consumidor. Se ela não equacionar, é nessa hora que o consumidor deve procurar o órgão. E o PROCON ele tem registrado aí um aumento no número de reclamações, né, relacionadas aos apagões e às interrupções aí no fornecimento de energia nos últimos meses. Se sim, qual é aí a principal reclamação dos consumidores? Bom, como eu já faço defesa do consumidor há muito tempo, depois que a companhia ela privatizou, a gente percebe que melhorou um pouco essa prestação de serviço
e melhorou um pouco também a questão da resolução dos casos que o consumidor procura a empresa. Então, o consumidor, o PROCON está aqui em última instância. Se o consumidor não conseguiu equacionar lá, juntamente à empresa, ele tem que procurar o órgão. Mas o que a gente tem percebido na prática? Todas as demandas que a gente tem apresentado junto à empresa, a empresa tem resolvido. Então, são poucos casos hoje que o consumidor bate no balcão de atendimento do PROCON para a gente não resolver. Muito bom. Então, quer dizer que tem surtido efeito, tem gerado aí resultados, a população tem corrido atrás dos seus direitos e tem obtido aí resultados. Isso. Muito Até porque bom. ele formaliza a reclamação dele, então já é gerado o número de protocolo. E nesse número de protocolo, ele já passa para a companhia o horário que houve a variação ou a queda de energia, ou a queima do seu produto eletroeletrônico. Então, como esse protocolo fica gravado, o consumidor já tem um meio para poder fazer prova, embora ele seja hipossuficiente nessa relação, mas a gente já tem um protocolo formalizado junto à companhia, para dizer, companhia, consumidor tentou procurar de forma preliminar, tentou equacionar esse problema, vocês não equacionaram e agora ele está no balcão de atendimento do PROCON. Mas essa relação do PROCON com a companhia melhorou muito, principalmente depois da privatização. Assim que eu assumi o PROCON Roraima, um dos primeiros atos foi procurar a companhia, marcar uma reunião com toda a equipe de ouvidoria, exatamente para estreitar o relacionamento do PROCON com a companhia, para poder resolver o problema do consumidor. E foi um detalhe também que eu percebi ao longo dessa caminhada. A partir do momento que a gente estreita essa relação com o fornecedor, o nosso índice de resolução é muito grande. Porque o consumidor ele não quer que o PROCON autue a empresa. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Até porque a partir do momento que o PROCON autua, esse valor que é recolhido, a multa que é aplicada na empresa, ela é recolhida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Então o consumidor ele não tem acesso a esse valor. De sorte que ele acaba sendo orientado de forma paralela a procurar o Poder Judiciário, para que efetivamente ele possa receber uma indenização por danos morais ou materiais. Mas quando o consumidor geralmente vai até o PROCON, ele quer que o caso seja resolvido no PROCON. Ele não pretende demandar contra a empresa. Então isso favorece muito a questão da resolução do problema. Isso deixa satisfeito o consumidor, gera uma credibilidade para o PROCON e a companhia também pelo fato de respeitar o direito do consumidor. Muito bom. Mas nesses casos, como é que o PROCON orienta, né, os consumidores a buscar aí uma reparação de danos causados por problemas com a concessionária de energia, né, especialmente quando a resposta da empresa não é satisfatória? Aí, nesse caso, como ele já tem o protocolo formalizado, a gente analisa o caso, né, o caso é analisado, e aí ele diz, olha, houve uma interrupção, houve uma queda, houve uma má prestação de serviço no dia tal, em tal horário. Em virtude disso, provocou a queima da minha geladeira. Um exemplo. Sim. Então, com base nessas informações, a gente vai para cima da companhia. Porque o consumidor já está com tudo isso protocolado, né? Então, assim, quando a gente vai para cima da companhia com essas informações, o consumidor munido desse protocolo e da reclamação que já foi indeferida lá na ponta, fica muito mais fácil de resolver o caso dele. Muito bem. Há alguma medida aí que o PROCON ele esteja adotado aí para melhorar a situação das falhas no fornecimento de energia em Roraima? O que eu tenho recebido atualmente? Algumas demandas do interior. Então, qual foi o plano de trabalho que a gente adotou? Eu estou monitorando esse serviço que está sendo prestado no interior do estado. Então, eu tenho vários consumidores hoje que moram no interior do estado que comunicam o PROCON. Tal dia houve uma queda, tal dia houve uma variação, tal dia houve uma interrupção. De sorte que a gente está municiando um relatório lá no PROCON para daqui a alguns meses a gente ter uma base, porque veja só, a gente está demandando contra uma empresa que tem um porte, uma saúde financeira muito grande, é a maior prestadora de serviço de energia elétrica, até porque presta de forma praticamente monopolizando esse serviço. Ela praticamente presta de forma individualizada esse serviço. Então, a gente está monitorando, montando esse relatório para lá na frente o PROCON Roraima notificar a empresa. E aí a gente tem uma base, um suporte, inclusive, para poder autuar a empresa. E esse mecanismo, esse método, a gente adotou contra a empresa de telefonia.
2 meses atrás a gente aplicou a autuação na empresa TIM, no valor de R$270 mil, e a gente fez esse monitoramento durante algum tempo. E isso culminou com uma má prestação de serviço e a empresa aqui, a representante, ela fechou as portas, o consumidor não conseguia. Naquele momento de má prestação de serviço, o consumidor ficou sem sinal, não tinha internet, não tinha como receber um SMS, não conseguia fazer ligação, não recebia. Culminou com o fechamento do relatório. E aí a gente tinha uma base forte, sólida, para expedir uma notificação, formar um processo administrativo, instruir bem esse processo e culminar com a aplicação da multa de R$270 mil que foi aplicado na TIM. Então esse procedimento eu estou fazendo com relação às outras empresas. Porque o que eu sempre digo para o consumidor é o seguinte: não adianta eu pegar uma notificação isolada ou eu pegar um caso isolado sem um histórico e isso tudo documentado, porque a empresa vai derrubar. Ela vai entrar com mandado de segurança e derrubar o processo do PROCON. Era o que estava acontecendo. Então o que a gente está fazendo a partir de agora? A gente montou um relatório e a gente vai alimentando esse relatório à medida que o consumidor vai passando essa informação para o PROCON. E eu estou fazendo isso com os consumidores do interior. Eu já recebi algumas reclamações do município do Iramutã. Então a gente está fazendo esse levantamento, registrando, catalogando tudo, com horário, com protocolos, com as demandas que a gente manda do balcão de atendimento para a Roraima Energia, para no momento oportuno notificar e abrir um processo administrativo. Muito bem. Porque a gente sabe que essas empresas elas têm que trabalhar com compromisso e seriedade, né? Porque os serviços que elas oferecem demandam outras atividades que não pode, a pessoa não pode ficar sem, porque senão ela vai ter prejuízo. Tem várias formas. Hoje a gente precisa muito da energia e da internet. São coisas que não pode faltar, porque quando falta há um prejuízo, há um atraso de trabalho em várias áreas, né? São serviços essenciais. O próprio CDC informa que esses serviços, eles são serviços essenciais. Sim. E devem ser prestados tanto de forma contínua como de forma segura. Já tem uma previsão legal. Exatamente. E quais são aí as responsabilidades, né, da Roraima Energia em situação como essa, né? E como o PROCON pode ajudar aí os consumidores a fazer valer os seus direitos? Bom, foi o que eu te falei. Eu conversei com a Roraima Energia, né? A gente levou várias demandas. Então, o que a Roraima Energia fez? Ela criou meio que um caixa para poder atender essa demanda anual do consumidor. Então, todo o problema de queima de produto eletroeletrônico, a Roraima Energia tem resolvido. É muito difícil hoje um caso bater no balcão de atendimento do PROCON Roraima para a gente não equacionar esse problema. Então, a gente tem resolvido um problema aqui na ponta e o consumidor é exatamente o que ele quer. Naquele momento que ele teve esse prejuízo, ele quer resolver, ele quer equacionar. Ele não quer levar essa demanda para o Poder Judiciário. Então foi a primeira providência que nós adotamos. E esse monitoramento agora que está sendo feito, eu estou alimentando esse relatório para no momento oportuno chamar a Roraima Energia e saber por que ela não está fazendo compensação de valores na conta do consumidor roraimense, porque existe regulamentação nacional pela ANEEL e ela tem que fazer essa compensação dependendo do período de interrupção. Então a gente precisa levantar essas informações. Vocês estão fazendo esse período de compensação, esse período que houve essa interrupção do serviço de energia elétrica no dia tal, vocês fizeram na fatura seguinte ou na fatura do mês, o consumidor foi compensado com relação a esses valores? Se a Roraima Energia falar sim, então a gente tem um relatório para poder apresentar para eles. Ou falar não, a gente tem um relatório para apresentar. Dizer, está aqui. A gente tem um relatório formado, a gente tem faturas aqui instruídas no processo que vocês não fizeram a compensação conforme determina a agência reguladora e fiscalizadora do setor. Então essas empresas você tem que ir muito bem amarrado, porque senão ela derruba com mandado de segurança. Olha só. E o que o PROCON tem feito, né, para conscientizar os consumidores sobre os direitos relacionados aí a esses serviços essenciais, né, como a energia, a gente acabou de falar, como a energia elétrica, e os passos a serem tomados em caso de falhas no fornecimento? Primeiro, procurar o PROCON. Então a gente abriu até um canal, que é um canal por meio do WhatsApp, o consumidor tem acesso, ele pode estar demandando o PROCON por meio desses canais, assim como ele pode demandar de forma presencial. No balcão de atendimento do PROCON, eu sempre peço para a equipe, instruam o consumidor. O consumidor chegou com um ponto de interrogação no PROCON, ele não pode sair com um ponto de interrogação maior. Então trate o consumidor como se cliente fosse,
para que ele saia daqui, se o problema dele não foi equacionado, não for resolvido, mas ele saia instruído do balcão de atendimento do PROCON. Se for um atendimento extra-PROCON, que é um atendimento que não está relacionado a uma matéria de consumo, indique o órgão competente ou que tem atribuição para resolver essa demanda. Porque o que acontece muito dentro do serviço público, o consumidor ou o cidadão, ele fica perdido. Então, qual é a nossa orientação? Para a equipe de atendimento do PROCON Roraima. O consumidor chegou, passem todos os direitos. Perguntem se ele foi até a sede da empresa, ele tem protocolo. Se ele foi e a empresa não protocolou, expediu o protocolo, vamos entrar em contato com a empresa para saber o motivo pelo qual ela não emitiu esse protocolo, porque a empresa não emitiu a ordem de serviço do produto que foi danificado, que foi queimado. Então, todas essas informações a gente passa para o consumidor no balcão de atendimento. Muito bom. A informação é a base de tudo, né? Tudo. Para que tudo se tome aí um rumo, para que seja resolvido aí a situação. Existe algum tipo de compensação financeira prevista aí para os consumidores, né, que sofrem danos devido à recorrência desses apagões aqui em Roraima? Tanto no serviço de internet você tem duas agências reguladoras. De um lado você tem a Anatel, do outro lado você tem a ANEEL. Então, dentro das resoluções normativas expedidas por essa empresa, elas determinam essa compensação relacionada ao período que aquele serviço ficou suspenso. Né? Então, o que a gente precisa analisar? Se aquele valor foi compensado na fatura seguinte do consumidor. Existe a determinação, existem os prazos, mas a gente tem que analisar, no caso concreto, a fatura do consumidor. Muito bem. E qual é a atuação do PROCON diante a situação, né, de Roraima, em ser aí o único estado do Brasil não interligado, né, no Sistema Nacional de Energia? E como é que isso impacta os consumidores? O que é que a gente tem feito? Orientado o consumidor, porque às vezes o consumidor também não entende e acha que o PROCON pode resolver um problema que é muito maior, um problema de Estado. Eu sempre falo para o consumidor no balcão de atendimento, problema de energia elétrica e o problema de serviço de internet e o problema de serviço de telefonia no estado de Roraima é um problema político, não técnico. Eu sempre falo isso para o consumidor. O que é que o PROCON pode fazer? Nós podemos fazer o lado técnico. E o lado técnico é isso que a gente fez com a TIM. Aplicar uma multa. Porque você recebe uma série de demandas e você precisa passar uma explicação e uma informação e prestar contas com o teu consumidor. Dizer, olha, a gente recebe muita demanda da operadora, o que que o PROCON pode fazer? A gente pode multar. E esse valor ser recolhido para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor e por meio desse fundo a gente está com todo o processo de reestruturação do PROCON e fazendo agora uma política estadual de defesa para o consumidor juntamente com outros órgãos, inclusive a Defensoria Pública, que faz parte do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Então esse conselho hoje, com todos os recursos que o PROCON tem recolhido por meio das autuações juntamente com o Ministério Público, está sendo revestido em prol do consumidor. Então é isso que eu falo para o consumidor no balcão de atendimento. O lado técnico é você receber a demanda, é você acionar a empresa de telefonia, é você acionar a empresa de energia elétrica para resolver o teu problema na ponta. E, paralelamente a isso, abrir os processos para efetivamente autuar essas empresas. E é exatamente isso que a gente está fazendo hoje no PROCON Roraima. E aí a forma que a gente tem para dizer consumidor, e eu sempre dou feedback para o consumidor nos casos que a gente autua a empresa. Quando o valor é recolhido por o fundo, ou quando a empresa recorre que eu tenho que mandar para o conselho o julgamento desse recurso, eu sempre entro em contato com o consumidor. Consumidor, o teu processo culminou com uma multa. E aí o que é que você está fazendo no judiciário? Promover uma ação judicial para reparar teu dano? Promovi. Então pronto, estou te dando o feedback de que o teu caso, a empresa efetivamente foi atuada. Porque isso gera uma credibilidade para o órgão. Porque o consumidor, quando ele procura o PROCON, ele sente uma confiança. E o PROCON ele gerou uma credibilidade ao longo dos anos perante a sociedade. Então a gente tem que zelar por essa credibilidade. E para zelar por essa credibilidade, eu tenho que dar o feedback para o consumidor. Porque às vezes o consumidor acha que a demanda dele morreu no balcão de atendimento. Só que a gente, do balcão de atendimento, a gente abre um processo administrativo e tem que fazer toda a instrução desse processo até culminar com multa. E muitas vezes, quando a gente multa, a empresa recorre. E a gente ainda tem que convocar o conselho para fazer o julgamento, quando não vem um mandado de segurança, para poder travar esse processo.
mas a gente sempre passa esse feedback para o consumidor. E eu percebi na prática que isso gera uma grande credibilidade do PROCON. Tem uma rede de apoio, né? Isso. Para o consumidor. Porque muitas vezes a gente passa batido ali em várias situações por não conhecer os direitos, por não saber. E para a gente estar finalizando a nossa conversa, que recado você deixa aí para os consumidores de modo geral e que mensagem aí você deixa para a gente? Tá, antes dessa mensagem, no ano de 2024, isso é o único PROCON do Brasil que faz. A gente celebrou, o PROCON já tinha, outros PROCONs também já tinham o termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça. Então, qual era a regra que era seguida nesse termo de cooperação técnica? Os problemas do PROCON não foram resolvidos, o PROCON fazia um relatório, levantava toda a documentação, entregava para o consumidor procurava a central dos juizados especiais. E aí o desembargador Eric convocou os órgãos de proteção e defesa do consumidor do Estado e eu sugeri, doutor, abra o Projude para os órgãos. De sorte que o Projude foi aberto para os órgãos e hoje o consumidor ganha 2 serviços em um. Ele procurou o PROCON, caso dele não foi resolvido, e a gente percebe na prática que aquele evento violou algum dispositivo do Código de Defesa do Consumidor ou alguma legislação específica, o PROCON vai correr com o processo administrativo e, de forma paralela, o PROCON, com todo o formulário que foi emitido pela Central dos Juizados Especiais, faz o preenchimento desse formulário e protocola a ação também para o consumidor. De sorte, o consumidor não precisa procurar a central. Então, dentro de um serviço, ele ganha 2. Ele ganha o atendimento do PROCON, e aí a gente vai correr com essa multa aqui, e de forma paralela, o PROCON ajuiza a ação diante do Juizado Especial Civil, para que o consumidor tenha o seu dano material e o dano material reparado. Então isso é uma inovação, PROCON nenhum no Brasil faz, somente o PROCON Roraima, o PROCON Boa Vista e o PROCON Assembleia, né, que são os 3 órgãos que compõem o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, juntamente com a Defensoria Pública e o Ministério Público. Então são esses 3 órgãos hoje no Estado, né, que fazem, são os 3 órgãos no Brasil que fazem esse tipo de ajuizamento, de atermação de demandas. Então, assim, é uma vitória muito grande para o consumidor, né, porque ele não precisa procurar a central dos juizados, geralmente ele procura a central, tem que fazer o agendamento, retornar, volta de novo para fazer o protocolo, isso é feito tudo pelo PROCON. Sem contar que é um especialista na área de defesa do consumidor, que entende muito de defesa do consumidor e que está fazendo esse formulário e protocolando para ele no juizado. Muito bom. Tá? E a mensagem que a gente deixa para o consumidor, principalmente nesse final de ano, né? A gente passou pela Black Friday e vamos entrar agora numa nova data comemorativa, que é o Natal e Ano Novo. Tomar muito cuidado com as ofertas que são apresentadas pelo fornecedor. Nós temos um problema muito grande agora no período de final de ano, que é a questão de troca de produto, né? O consumidor, ele compra um produto e ele acha que pelo fato de ter comprado aquele produto, ele pode, dentro do prazo de 7 dias, se ele não gostar do produto, fazer a devolução. E o fornecedor é obrigado a fazer a restituição do valor que ele pagou. Só que essa regra não está disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma lenda que foi criada pelas Casas Bahia e a gente não consegue quebrar essa lenda. E eu passo sempre para o consumidor. Consumidor, nesse caso específico, se você procurou a empresa de forma física e eventualmente você não gostou do produto, o fornecedor não é obrigado a fazer a troca. Só existe uma possibilidade de troca de produto no Brasil. É se o produto estiver tecnicamente viciado, ou seja, com problema. E mesmo assim o fornecedor ainda tem um prazo de 30 dias para equacionar esse produto. Vencido esse prazo é que abre direito para o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição do valor que ele pagou ou abatimento proporcional. Mas ele consumidor, acha que ele tem direito de fazer a troca imediata desse produto. Tem uma exceção? Tem, quando o produto for declarado essencial, né? Então o consumidor, ele tem que tomar cuidado com esse prazo. A gente sempre atende o consumidor, informa para ele a respeito desse prazo. Eu peço para o consumidor também tomar muito cuidado com a política de troca. O que acontece? Ele adquire um presente e ele vai presentear um terceiro.
E esse presente, às vezes o terceiro não gostou da cor, ficou pequeno ou ficou grande, resolve procurar a loja para fazer a troca. A loja também não é obrigada a fazer a troca, porque o produto tecnicamente não está viciado, a não ser que a loja adote a política de troca. E aí o consumidor confunde esse prazo que é dado pelo fornecedor de 3 dias, de 4 dias, de 7 dias, eu já vi casos de 10, que é garantia do produto. Só que isso não é garantia do produto. Não existe garantia de 7 dias. Então o que eu falo para o consumidor? Procurou a empresa de forma física, vai presentear um terceiro, verifica se aquela empresa adota uma política de troca. Porque se a empresa falar para o consumidor, olha, eu adoto a política de troca, você está comprando o presente, se a pessoa que for receber esse presente, o terceiro, não gostar, ele pode procurar a gente dentro desse prazo fixado de 7 dias, que a gente vai fazer a troca do produto. Mas isso é a política de troca adotada pela empresa e a gente enquadra no Código de Defesa do Consumidor como oferta. Muita empresa não informa direito, Não, né? Informa o consumidor. Isso é uma coisa que ocorre muito, principalmente agora nessa Black Friday que passou. O cliente vai lá, adquire o produto, não gostou, o produto veio com falha. O cliente quer devolver e ser ressarcido ali o seu dinheiro. Muitos locais não fazem isso. Não, você tem que trocar por outro produto. Eles vão lá testar e isso ocorre demais, né? Não, veja só. A política de troca independe se o produto tem vício ou não. Então vamos lá. O produto ele não tem vício, né? Ele foi presenteado, essa pessoa foi presenteada com um aparelho celular. Só que não gostou da cor. A cor era branca. E ele queria um aparelho preto. Então ele decidiu procurar a empresa para poder fazer a troca. A gente chama isso de política de troca. O produto tecnicamente não tem problema, não tem vício, né? E o vício ele está atrelado à funcionalidade do produto. Então ele não tem. Como a empresa adotou essa política de troca, ela ofertou para o consumidor a possibilidade da troca no prazo de 7 dias, ela está vinculada. Aí nesse caso, o consumidor pode procurar o fornecedor e o fornecedor está obrigado a fazer a troca do produto. Ele não é obrigado a cancelar a compra e fazer a devolução do valor que ele pagou. O consumidor confunde muito isso. Verdade, com certeza. Ele confunde muito. Então eu sempre falo para o consumidor, isso não é garantia. Esquece garantia. Não é. Isso é a oferta. E quem dá a oferta é o fornecedor. Se ele está dizendo que dentro do prazo de 7 dias você pode procurar a empresa para fazer a troca do produto, ele não está obrigado por lei e dentro da oferta te devolver o dinheiro. Então, tecnicamente, você tem que trocar para um outro produto. Então, Entendi. Isso que é a política de troca. E aí a gente pega a empresa na oferta. Eu já peguei várias situações que o que o fornecedor fez? Ele carimbou a nota fiscal do consumidor, informando a respeito dessa troca dentro do prazo de 7 dias. O consumidor, dentro do prazo, procurou a empresa e aí, nesse caso, o produto estava até com vício. Produto com vício, ele procurou a empresa disse, não, agora o senhor vai ter que resolver com o fabricante. Quando o consumidor chega com essa demanda no balcão de atendimento do PROCON, não tem para onde correr. Eu já vou direto em cima do comerciante que está aqui na ponta. Comerciante, eu estou com a nota fiscal do consumidor. Você meteu um carimbo aqui de 7 dias, que dentro desse prazo você faria a troca. A oferta no Código de Defesa do Consumidor, ela te vincula. E o consumidor agora está com o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então é o que eu te digo, essa falta de informação por parte do fornecedor, por parte do consumidor, é que geram 90% dos problemas que a gente tem dentro de uma relação de consumo. Exatamente. E dentro desse problema, que eu também detectei ao longo desses 14 anos fazendo defesa do consumidor, eu criei um programa chamado Programa Palestras para Fornecedores. O que significa isso? Eu vou até a empresa, ministro uma palestra para a rede de colaboradores da empresa e o que eu percebi em todas as empresas que eu visitei? Que toda a demanda que chega lá, que eles acionam a gente, eu passo a informação para eles, eles resolvem o problema do consumidor. Então, por exemplo, eu fui numa palestra numa empresa muito grande aqui. E aí eu passei a informação para eles com relação ao orçamento. Que o orçamento, tecnicamente, ele vincula o fornecedor no prazo de 10 dias. E o que aconteceu? A consumidora fez o orçamento e foi embora. No 8º dia, ela retornou.
Só que houve um aumento no preço da peça de fio. Só que ela estava com o orçamento na mão, o orçamento dentro do prazo fixado pelo Código de Defesa do Consumidor, ele me ligou, o gerente da empresa. Falei, olha, ela está com orçamento. O dispositivo do Código de Defesa do Consumidor é esse e o prazo, 10 dias de validade do orçamento. Não tem para onde correr, vocês vão ter que segurar esse orçamento. O caso dela foi resolvido, ou seja, foi uma demanda que nem precisou chegar no balcão de atendimento do PROCON. Mas com esse estreitamento e com essa informação que a gente leva para o fornecedor, o caso do consumidor foi equacionado. Então isso é bom para o PROCON, é bom para a empresa e é bom para o consumidor. Exatamente. Olha aí como a pessoa sai perdendo quando não sabe das informações, não é verdade? Exatamente. Passa muita coisa batida e prejuízos acontecem, né? Uma outra situação que eu presenciei essa situação. Eu estava num shopping aqui em Boa Vista e aí o que o consumidor fez? Ele solicitou a nota fiscal. E eu estava na fila aqui com a minha esposa aguardando para poder fazer o pagamento. E eu aqui aguardando. E o consumidor solicita a nota fiscal. A atendente disse que não poderia emitir, só poderia emitir o cupom fiscal. E aí começou a gerar aquela confusão na ponta. Ela resolveu chamar o gerente da empresa. Quando o gerente da empresa chegou, eu achei que era uma pessoa equilibrada. O gerente incendiou mais ainda a confusão. Nossa. O que eu estava falando com a minha esposa? Ela disse, Daniel, e a gente que trabalha na área de defesa do consumidor, a gente sempre sai e vê algum tipo de problema. Exato. Aí ela disse, você não vai fazer nada. Eu digo, vamos embora imediatamente, porque nessa confusão eu não vou entrar. Não vou entrar nessa confusão. E aí o que o gerente poderia fazer ali? Oferecer uma água para o consumidor, chamar o consumidor no escritório e falar simplesmente para o consumidor o seguinte, consumidor, para você, a nota fiscal e o cupom têm a mesma força. A única finalidade de uma nota fiscal ou cupom fiscal para o consumidor é ele comprovar a garantia legal do produto. Só serve para isso. Daniel, às vezes até mesmo o despreparo, né? Exatamente, só serve para isso. Mas tudo bem, se você quiser a nota fiscal, tem uma chave, você pode pegar todo o cupom fiscal, tem uma chave lá da Cefaz, é só você inserir no site da Cefaz e você tira a nota. Mas para o consumidor, tecnicamente, o que vale para ele é ele comprovar se o produto apresentar um vício, que aquele produto está dentro dos prazos de garantia. Se tem algum problema com o fisco, isso é entre o fisco e a empresa. O consumidor não tem nada a ver com isso. Para ele, o importante é comprovar. E toda vez que a gente entra com esse pedido de troca de produto, qual é o documento que a gente apresenta para a empresa? O cupom fiscal. Já resolve a vida do consumidor. Então, se ele tivesse passado essa informação, informado a respeito dessa chave, teria resolvido, o consumidor teria saído satisfeito. Mas ele optou por arrumar uma confusão. Nossa, gerar uma briga. Causado transtorno, né? Mas eu entendo, ele gerou essa confusão e essa briga toda por falta de informação. Exatamente. Ele não tinha acesso a essa informação. Nossa. E quantas por aí, hein? Acontece. Que a pessoa não presencia e que passa por essa mesma situação. Exatamente. Nossa. E que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo? Bom, então, como eu falei para você, a gente está chegando num período agora de festividade, um período de final de ano. Então, muita compra de produto, de certa forma, aquece muito o comércio. O consumidor deve ficar atento aos preços, deve ficar atento à oferta, deve ficar atento a essa política de troca que é adotado pelas empresas. O consumidor também tem que tomar muito cuidado para aquelas compras que são adquiridas por meio da internet, para evitar qualquer tipo de golpe. E aí, se ele tiver qualquer dúvida, isso muito consumidor hoje no estado de Roraima faz. Ele demanda primeiro o PROCON. Ele tem dúvida com relação à existência do site ou com relação à credibilidade da empresa, o que ele faz? Ele demanda o PROCON. E aí eu informo o consumidor, consumidor, eu não tenho nenhum problema com essa empresa. Consumidor, toma muito cuidado porque a gente não sabe da existência dessa empresa e geralmente a gente faz pesquisa até na Receita Federal para poder ajudar o consumidor, para saber se aquela empresa tem CNPJ averbado junto à Receita Federal do Brasil. Então são esses cuidados que o consumidor tem que ter e o PROCON está preparado, o PROCON está pronto, é só ele demandar o PROCON, ele levanta todas essas informações com relação às empresas e a gente instrui todos os direitos, tanto previsto no Código de Defesa do Consumidor, como legislação, em legislação extravagante. Então o consumidor pode ficar tranquilo, pode ficar confortável e contar sempre com o PROCON Roraima. Onde encontrar o PROCON Roraima? O PROCON Roraima, atualmente, ele está funcionando na sede da Secretaria de Justiça e Cidadania, no final da Getúlio Vargas, tá?
De um lado você tem a cadeia pública, do outro lado você tem a sede da secretaria. Mas eu espero que o ano de 2025 seja o último ano do Procon Roraima na sede da Secretaria de Justiça e Cidadania, porque a gente já está com o prédio em execução. Vão mudar. Nós vamos mudar. O novo prédio do Procon vai ser um prédio na frente do Bob's, ali na Capitão NH6. Bem acessível, né? Bem central. acessível, bem centralizado. O consumidor pode pegar uma condução de qualquer zona da cidade, que ele vai chegar no centro e vai passar na frente do Procon Roraima. Então vai ser um prédio muito mais acessível, vai ser um prédio desvinculado do sistema prisional e a gente já está em fase de construção. E tudo isso graças ao Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que a Defensoria Pública faz parte, e a Defensoria Pública, por meio da doutora Euceni, por meio da doutora Euceni, foi uma entusiasta e nos ajudou quando eu levei essa demanda para o Conselho para conseguir recursos que a gente está fazendo com recurso próprio por meio dessas autuações que a gente faz. Né? Então a gente está construindo uma sede com recurso próprio, né? Com as multas que foram aplicadas na empresa que a gente reverteu para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Então vai ser um prédio muito acessível, é um prédio que só vai fazer ali a defesa do consumidor. O consumidor também vai ter a possibilidade de nos demandar pelos canais de WhatsApp. Então a gente vai facilitar os meios de comunicação entre o consumidor e o Procon Roraima. Para ter mais acesso, né? E nas redes sociais? Nas redes sociais a gente tem o Instagram. Então muitas vezes o consumidor demanda alguma coisa lá e aí a gente sempre, se for alguma informação, eu peço para a equipe já passar a informação pelo Instagram. Caso contrário, se precisar processar a demanda, a gente recepciona essa demanda, manda para o setor de atendimento e conciliação. Lá eles fazem a elaboração do formulário de reclamação. Que maravilha. Isso só a população tem a ganhar, né? O próprio consumidor só tem a ganhar com o Procon. Eu sempre falo para a equipe e falo para o consumidor. Não tem sentido a gente burocratizar o atendimento do Procon Roraima. Aliás, de qualquer serviço público. De qualquer serviço. Porque o consumidor que ele demanda por um serviço público, ele quer eficiência. Então, se o consumidor está demandando pelo WhatsApp, se ele está demandando pelo Instagram, e a gente só precisa das informações, e ele vai compartilhando essas informações com a gente. Documento, Exato. Ele vai mandando pelo WhatsApp. A gente vai fazendo todo o processo facilitar ao máximo, né? Com o consumidor em casa, sem ele precisar se deslocar. Muito. Isso é muito bom. Então, esse é o nosso objetivo. A ideia também, eu já tenho recurso para isso, para a criação no próximo ano do aplicativo, que vai ser um outro canal de comunicação com o consumidor. Só inovando, né? Para ajudar cada vez mais. Não Isso tem é como muito a bom. gente. Não tem, eu digo para a equipe, né? Não tem como a gente hoje se distanciar do processo tecnológico, né? Eu estava vendo uma pesquisa recentemente sobre bancos. Essa geração mais jovem que nasceu de 2000 para cá, 40% dessa geração nunca pisou numa agência física de banco. Resolve tudo pelo telefone, tudo pelo celular. E a maioria dos bancos hoje são digitais. Você pega grandes bancos hoje também já estão partindo para essa linha. Tudo meio digital por intermédio de aplicativo. Então a gente, dentro do serviço público, tem que acompanhar também. É um pouco mais difícil porque demanda de investimento, sim. Mas daí vão se adequando, né? Exatamente. A gente tem que buscar meios que facilitem a nossa vida e desburocratize mais, porque você já está com um problema ali em si, né? E ainda ter burocracias para resolver já aquele problema, quando tiver mais facilidades, melhor ainda. E é aquele detalhe, eu sempre falo também lá do Procon, a gente vai conversando aqui, a entrevista vai rolando. Lá a gente não pega só caso de troca de telefone, troca de geladeira. A gente pega, eu já peguei casos no Procon de defunto, de troca de caixão, troca de urna funerária. Nossa, gente. E aí você pega, Tristeza, né? pega a família num dos momentos mais sensíveis daquela família. Exatamente, um momento muito difícil. E aí como é que você vai fazer um processo de conciliação ali entre o dono da funerária e a família? Porque a funerária fez a substituição de urna meia-noite e a família percebeu no outro dia. Nossa. Como é que você faz um processo desse para conseguir resolver com a família e conseguir resolver com a funerária? Então tem casos assim que a gente pega no Procon que são casos extremamente delicados. Nossa. Né? Eu peguei o caso do consumidor que estava em fase terminal de câncer, era um problema de central de ar. Tecnicamente, o que o código diz? 30 dias. 30 dias. Mas como ele já estava em casa,
A equipe médica junta já tinha despachado ele, disse, olha, melhor ele terminar o dia de vida em casa. E aí, quando eles equiparam o quarto, compraram a central, ela apresentou um vício. E aí, como é que você vai fazer? Vai falar para a família? Não, família, tecnicamente tem que esperar 30 dias para resolver o problema dele. Aí é onde a gente joga a essencialidade do produto. Para ele, aquela central é extremamente essencial. Foi o que eu falei para o gerente da loja. Ainda bem que era um caso local, ficava mais fácil a comunicação. Eu fui pessoalmente resolver esse caso na loja aqui em Boa Vista. E aí o que a loja fez? Não, tudo bem, a gente vai aceitar a essencialidade do produto. Realmente, para ele é essencial, vamos fazer a troca. A troca foi feita imediata, no entanto que o consumidor, depois que foi feita a troca, ele só viveu 15 dias. Nossa. Mas a família ficou extremamente agradecida com o trabalho do Ele não tinha tempo, né? Ele queria o mínimo de conforto para passar aqueles dias do lado da família, né? Então é um caso delicado que você está tratando ali. Sim. Né? E aí você vai mandar a família para o judiciário? Dizer, olha, tem que obedecer o prazo de 30 dias... E se a senhora quiser, a senhora vai ter que ir para o judiciário, ou a família vai ter que... Nessas situações tem esse resolver rápido, né? Rápido, exatamente. Isso demanda de certa urgência para você resolver. Exatamente. Isso aí não é um caso de se esperar. É para ontem, né? Exatamente. Caso de vida ou morte. A pessoa ali já nas suas fases terminais e ainda ter essa questão burocrática de esperar tantos dias, não sei o que, isso... Então são questões sensíveis assim que o PROCON também atua. Né? Porque tem muita gente que tem um olhar... ou a visão de que o PROCON fica atuando só na troca de produto. Mas a gente pega, porque se você for pegar esse campo de relação de consumo, é um campo extremamente amplo. Né? Abrange várias situações. Com certeza, somos eternos consumidores. Né? A gente consome todo dia. E o único direito hoje que toca na vida do cidadão é a defesa do consumidor. Você vai passar, por exemplo, a tua vida inteira, jamais você vai tocar na esfera penal. Mas a defesa do consumidor você vai tocar todo dia, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E por mais que você não queira, você tem um telefone. Então você já tem uma relação ali com a empresa. Você tem um serviço de água, você tem um serviço de luz. Você precisa ir ao mercado. Então você é um consumidor diariamente. Exato. E a defesa do consumidor está tocando na tua vida diariamente. Com certeza. Daniel, muito obrigado pelas informações. Algo mais você queria nos acrescentar? Algo que eu não te perguntei? Nossa conversa foi bastante produtiva, bem informativa para quem está nos ouvindo, né? De suma importância para o nosso dia a dia. Procure o PROCON, caso tenha algum problema. Algo mais a nos acrescentar? Não, eu creio que não. O PROCON Roraima está sempre disponível, né, para fazer esse atendimento. Eu sempre falo também para o pessoal, quando a gente vai para uma entrevista ou quando a gente vai para um podcast, que é muito mais fácil para a gente poder tratar a matéria. Né? Porque às vezes você vai dar uma entrevista ao vivo e aí você tem 30 segundos, 15 segundos para falar de um tema. Não passa tudo que tem para passar, porque esse é um assunto que rende muita coisa, é um assunto amplo, né? E aí quando a gente participa desse formato de programa, é muito melhor para você poder levar essa informação para o consumidor. Mas assim, o PROCON Roraima está sempre à disposição do consumidor. O consumidor pode demandar o PROCON Roraima. Lá a gente faz esse filtro, toma esse cuidado, recepciona bem o consumidor. E eu vou ser muito sincero contigo. Eu nunca vi um órgão receber tanto elogio como os PROCONs. Que bom, que maravilha. Hoje, quando eu chego no trabalho, que eu abro um processo, que eu verifico um consumidor, ele foi na ouvidoria da secretaria agradecer pelo atendimento que ele teve, isso é muito difícil. Né? Geralmente o cidadão ele vai para uma ouvidoria, ele vai para uma corregedoria para poder denunciar o órgão. Nesse caso não, é para tecer um elogio. Então isso é muito gratificante. Então a gente fica muito feliz, porque é o que eu sempre falo para o secretário de Estado, que eu sou vinculado ao secretário de Justiça e Cidadania, ao secretário Hércules. Eu sempre falo para ele, secretário, a gente como servidor público só tem duas missões. Primeira, prestar um serviço para a sociedade. E segunda, quando a gente está num cargo de comando, deixar um legado para aquele órgão. A gente só serve para isso. Muito bom, muito bem. E muito obrigado pela nossa conversa, pelas informações aqui, porque quem está ouvindo a gente aí, com certeza agora está bem informado. E o PROCON está aí sempre à disposição, né, da população, do consumidor. Você que tiver aí alguma dúvida, basta aí acessar o nosso conteúdo pela Rádio Defensoria no Entrevistas DPE, nosso conteúdo disponível no YouTube, Deezer e Spotify, super informativo. Nós conversamos sobre os direitos diante a falta de energia e internet e muito mais. Nossa conversa foi além disso, só falando dos seus direitos em relação ao PROCON, para você ficar aí informado.
de todos os seus direitos. Busque o PROCON. Muito obrigada, Daniel. Eu agradeço, uma boa tarde. Nós conversamos com o Daniel Santos, coordenador geral do PROCON estadual de Roraima. E nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu sou a Adriana Paulino e até a próxima. Tchau, tchau.